O resultado de cada curso foram essas produções visuais e a exposição virtual de cada curso. O projeto em si, IFSC Arte Urbana, ele ainda está em andamento, então o curso, tanto virtual de desenho quanto de fotografia, eles fazem parte de uma das ações do projeto de extensão. O grande projeto tem outras ações, e dentre elas, então, são esses cursos aqui. Alguém tem alguma dúvida? Vou aproveitar 1 minuto e meio que temos. Teve alguma nuance, você percebeu, vou usar um termo, alguma nuance, né? Pode ser um estudante, ou você, Fernanda, responder, alguma distinção em operar os desenhos ou a fotografia nesse campo virtual, ou de que maneira a virtualidade impactou em alguma nova habilidade, por exemplo, não necessariamente na fotografia, mas talvez na visualização ou na habilidade de desenho. Vocês perceberam isso? O fato de estar remoto produziu algo novo? Eu acho interessante pensar que, como foi remoto e o desenho foi feito em momentos assíncronos, cada participante pôde encontrar um momento na sua rotina para realizar essa prática. E foi como um incentivo, podemos dizer assim. Perfeito, respondido. Entendi bem. Rotina, disciplina, pessoal, claro. Vamos seguir. Obrigado a todos do trabalho, né? Desenho, fotografia, arte e extensão durante o contexto da pandemia. Schwartz, estou lendo os sobrenomes, Jorge e Carneiro. Vamos ao 2? Vamos ao 2? Eu vou desligar o microfone depois. Eu vou conseguir. Aqui, ó, esse é o segundo. Vou colocar aqui para nós o link. Você também, se quiser, pode assistir da onde você está, só, né, de toda forma eu vou veiculá-lo aqui. Uns instantes. Como eu não baixei, eu estava encontrando, eu preferi passar direto no YouTube. Vamos lá? Olá, eu me chamo Ana Paula. Então, o projeto ele foi criado como uma forma de eu realizar meu estágio 2 de língua portuguesa. Eu sou formanda em letras de português e francês na URGS. E, enfim, eu precisava, no contexto de pandemia, uma turma, uma escola para realizar meu projeto de estágio. E a professora, como ex-aluna da Liberato, o professor Cícero me indicou a professora Maria Emília, que ela tinha vários projetos de língua portuguesa de leituras online, que eu participei de um encontro e me inspirei através dele, né, conversei com a professora, para criar um outro projeto de vivências com temáticas mais específicas e com um viés muito mais de produção e leitura de textos literários. Também me inspirei nesse projeto das leituras online para essa produção, porque existiam produções várias artísticas. E no caso, como era projeto de literatura e de estágio de língua portuguesa, eu pensei em delimitar essa produção artística, que era do projeto de leituras online, em uma produção escrita, nos gêneros conto, poesia e crônica. Então, foi assim que foi o embrião do projeto Vivências Literárias. Agora, sobre o projeto Vivências Literárias, sobre a temática dele, eu pensei que seria interessante da gente tratar assuntos que são vistos como tabu na nossa sociedade brasileira e que são formadores do nosso caráter ser brasileiro. Então, foram eles a formação do crime organizado,
a ditadura militar, a abolição da escravidão e a questão dos indígenas, a questão sobre que é acerca dos indígenas. E a gente decidiu em conjunto o quinto tema, que seria as infâncias no Brasil. Então fechou o projeto de 5 semanas, os encontros aconteciam quinzenalmente, e foi uma das experiências mais gratificantes da minha graduação, da minha história como professora. Olá pessoal, meu nome é Rael de Oliveira, sou voluntário de mídia e faço parte da equipe de organização do projeto Vivências Liberato. No ano de 2020, fui chamado pela professora Maria Emília. Ela gostaria de saber qual era a minha opinião sobre ele. Então, apoiei totalmente a ideia que a professora teve de criar um projeto chamado Vivências Liberato. E, bom, o projeto para mim ele significa muito. Quanto aluno, me ajudou a me desenvolver bastante em questões de apresentações e tudo mais. Acho que contribuiu bastante para ser quem sou hoje. Como foi a minha história no Vivências de Liberato? Eu digo que isso foi como se fosse uma escada de acontecimentos, porque eu comecei apenas como espectadora e depois eu fui para a organizadora do projeto. Eu entrei no Vivências Liberato porque eu me interessei pelo assunto que era abordado nos encontros, eu achava muito legal, muito interativo. E então, quando os encontros aconteciam durante esse meio tempo, eu fui convidada para ser voluntária de mídia da Fundação Liberato. Com o tempo foi evoluindo e depois chegou 2021 e eu fui convidada para ser uma das organizadoras do Vivências Liberato. Fiquei muito honrada, fiquei muito feliz de saber que eu fui convidada e que eu fui de uma espectadora para uma organizadora geral do projeto. Olá, o meu nome é Ana Rafaela. Participei do projeto ano passado como telespectadora e foi uma experiência incrível que contribuiu muito na minha vida intelectual, porque eu me aprofundei sobre assuntos que eu nem pensava em pesquisar e me aprofundar, vi a opinião das pessoas sobre esses assuntos, o que me ajudou a formular as minhas opiniões sobre os mesmos. E esse ano, um novo desafio, participar do projeto como uma das organizadoras do mesmo, que me deixou muito, muito feliz. Oi, meu nome é Bartolomeu, eu trabalho no PIB de Letras e Matemática e trabalhar com o pessoal do Vivências tem sido uma experiência muito interessante, pois todo dia a gente aprende cada vez mais. Além disso, a gente compartilha muitos conhecimentos e tem sido uma experiência muito bacana e está sendo bem interessante. E aí, meu nome é Isaac, eu faço parte do PIBID no Liberato e eu sou da matemática. E bem, fazer parte do projeto do Vivências é muito da hora porque ele permite essa interdisciplinaridade que é algo tão importante na construção do conhecimento. Só fiz pra te mostrar que na verdade eu te amo. Longe de você só reclamo. Nem os meus pais me aguentam fazer o quê? Se essa saudade que eu sinto só cabe no teu abraço e eu nem sou chato pra dizer mais. Essa insegurança que eu sinto vai ficar longe de você. Quero te ver, quero você. É isso aí, Vivências Liberato. E aí? Aí. Comentários, esclarecimentos, né? Aproveite a oportunidade, os daqui, né? Vamos fazer esse câmbio de experiência, quem é aqui do Instituto Federal de Santa Catarina, Gaspar, se quiser saber um pouco mais, aproveite que não é sempre que a gente faz esses intercâmbios. Eu vi que tinha temas sociais, temas de conotação, de denotação social, sociológica, onde, ao ler, ao compreender algumas coisas, o que aproximou as pessoas para o projeto? Foram o distanciamento social, talvez, que motivou a temática. Contem para nós, como é que foi essa aproximação das pessoas, o encontro, propriamente dito. Oi. Vai lá, Maria. Nós tínhamos um momento, né, de discussão de textos, de literatura e produção, que se chamava Leituras Online,
E a gente fez um livro e os textos já estavam, né, sendo divulgados, aí precisava ter uma continuidade, e sempre surge, né, essa coisa da sincronicidade. Surgiu a Ana Petri com uma proposta de fazer o estágio dela conosco, então a gente fez uma proposta entre os alunos, né, que são muito protagonistas, na escolha de nome, na escolha de como seriam esses encontros, né? E as temáticas tinham relação com os assuntos que eles estavam estudando em literatura, né? Eles faziam parte da primeira série, Rael, Ana, Teresa, né? E então, quando se fala nos traumas da formação da sociedade brasileira, tinha essa questão, né, de trazer, né, temas dentro da literatura que pudessem ser discutidos, desde a ditadura militar, a questão da escravidão, a questão da infância brasileira, né, foram temas abordados, né, o reflexo disso, a questão do índio. Então, tendo em vista os estilos de época, aquilo que eles estavam trabalhando, a gente trouxe, então, para a questão atual. Compreendo. Fascinante o conceito, os traumas, né? Os traumas da literatura. Ana Trentin, pode falar. Você ainda tem um minuto. Tá bom, obrigada. Continuando, então, acrescentando na fala da prof, eu acho que a troca de experiências também, o que aproximou, foi os diálogos que aconteceram durante os encontros, né? Porque era apresentada a proposta do tema, nós poderíamos desenvolver textos sobre o tema para apresentar no dia, e no dia tinham trocas, as pessoas davam a sua opinião sobre o tema, e assim, como eu falei, né, durante o vídeo, essa troca que era muito bacana, que é muito bacana, a gente continuou o projeto esse ano, né, porque as pessoas podiam dar a sua opinião, tinha um momento livre, dúvidas, e assim, ninguém era expert no assunto, então todo mundo contribuía um pouco com as suas falas. Acho que isso também é bem interessante do projeto. Tá ótimo. Então, agradeço a quem participou, a veiculação aqui da proposta, né, a emoção transmitida, passada, né? Nós nunca saberemos exatamente o que vocês viveram, por isso que ele se chama Vivências. Tá? Vamos dar sequência aqui. Eu vou colar aqui o próximo, Refúgio na Poesia, sequência didática. Vou seguir aqui no mesmo esquema que eu estava. Também é da acho que é da mesma fundação, né? Isso. Então, vamos lá. Olá. Sou Elaine Fishburne, aluna do curso de Letras da Unicinos e integro o PIBID Letras mais Matemática na Fundação Liberato. Quero apresentar o projeto Vivências Liberato. Refúgio na Poesia foi uma das sequências didáticas que integraram o projeto Vivências Liberato no ano de 2021. O Vivências Liberato é um espaço que foi criado em 2020 para que os alunos da primeira série do ensino médio técnico pudessem desenvolver a leitura e a escrita. Divulgar as suas produções de formas de textos e vídeos e participar de eventos periódicos para a discussão de temas relevantes que contextualizam as suas produções. Dessa forma, a partir da sugestão de temas pelos integrantes do projeto, foi criado a sequência didática Refúgio na Poesia, de maneira a contemplar as questões interdisciplinares envolvendo o assunto e a expressão por meio de poesia. Olá, sou Gia Colombo, aluno do curso de Letras
da Unicinos e faço parte do PIBID de Português e Matemática na Fundação Liberato e vou apresentar a organização da sequência didática Refúgio na Poesia. Então, inicialmente, o projeto PIBID realizou pesquisas para buscar informações, dados, números, estatísticas em relação a essa temática proposta. E a partir desses estudos realizados, então, desenvolveu-se uma apresentação, juntamente com a professora Maria Emília, supervisora do PIBID, que seria mais tarde utilizada, então, nos momentos de apresentação da proposta do projeto com as turmas de ensino médio da Fundação Liberato, para que também eles recebessem, então, esses dados introdutórios sobre a temática trabalhada, né? Importante destacar que, além, né, dessas informações introdutórias sobre o tema, nesse momento dos encontros também foram levadas as turmas à proposta do projeto, né, o que seria construído. Então, que seria criar poemas que abordassem a realidade social vivida pelas pessoas em condições de refugiados. Essa era a proposta. Os encontros foram síncronos e, conforme o planejamento anterior, nós, integrantes do PIBID, nos dividimos em duplas e organizamos os horários para que todas as turmas da instituição fossem atendidas. Além dos dados introdutórios já mencionados e da proposta do projeto ser apresentada nesses encontros, também foram levadas às turmas exemplos de poesias que envolviam a temática dos refugiados. E um exemplo que é bem marcante foi o poema intitulado O que é um Lar, da poeta sul-sudanesa Bigoa Achille, que através da poesia encontrou um meio de contar a sua própria história, uma vez que ela e sua família foram obrigados a sair do Sudão do Sul, seu país de origem, e Bigoa ainda era uma criança, né? Com uma mistura de desabafo, medo e questionamentos, seu poema reflete sobre o verdadeiro significado, né, do que é lar, do que é um lar. Uma palavra tão simples e pequena, mas que aos olhos de um refugiado pode parecer muito gigante ou até mesmo distante. Olá, eu sou Monique Morschel, sou do curso de Letras da Unicinos e integrante do PIBID de Letras mais Matemática da Fundação Liberato. Eu vim aqui contar um pouco para vocês sobre o objetivo da sequência didática Refúgio na Poesia. Essa sequência, ela visou conscientizar os alunos sobre a complexidade que é a luta pela sobrevivência das pessoas refugiadas espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Nesse projeto, a facilidade na comunicação e no compartilhamento de informações auxiliou enormemente os alunos na produção e na divulgação de suas poesias. A grande maioria das poesias foram então realizadas em duplas e contextualizaram o tema nos dias atuais, visando promover uma sociedade mais justa e igualitária. O Encontro do Vivências, que ocorre mensalmente, contou com a participação dos professores Dr. Culeton e Dra. Bragato, da Unicinos, que atuam no Núcleo de Direitos Humanos e pesquisam de maneira interdisciplinar o direito, a filosofia e a literatura nesse contexto. Por fim, então, nesse encontro, com a participação do grupo de organização, os alunos do PIBID, juntamente com os alunos da Liberato, apresentaram as suas poesias e contaram um pouco sobre como foi esse processo de produção, sobre como foi essa experiência. Após, então, apresentarem as suas poesias, comentou-se um pouco sobre maneiras de aprofundar esse assunto através de divulgação de filmes, de leituras e outras produções artísticas. E agora eu vou ler, então, 2 poesias produzidas pelos alunos da Liberato. Selecionei uma poesia dos alunos Kaique da Rosa e Leonardo Correia, da turma 4124. E a poesia diz assim: Sou refugiado, fujo do meu passado amargo, onde cada dia era uma guerra, destruindo a minha terra, local onde deveria ter amor, tem apenas terror. Agora vivo nessa terra distante, com pessoas e costumes discrepantes, na procura constante de um lugar reconfortante. E a outra poesia é da Camila Moraes e Victor Hugo, da turma 4123. O começo é preto e branco. Minha casa deixei para trás. No meio há muita luta, é preciso ser audaz. O caminho é dolorido,
pois, nesse mundo em que vivemos, nem sempre isso é bem recebido. Então eu me pergunto, dentre fome, guerras e fugas, o fim será colorido? Ótimo. Pronto, que beleza. O refúgio na poesia, sem dúvida, a poesia é um acalento. Contribuições, comentários, perguntas, levante a mão, laicar quem desejar. Se tiver alguma coisa para esclarecer, para complementar, temos ainda alguns minutos. Bem tranquilo, tá? Eu fiz anotações aqui, né? Eu percebi curso técnico, várias unidades curriculares, formação técnica, né? O campo internacional, refugiados. A poesia deu conta? Como que a poesia articulou tudo isso? A linguagem poética. Quem, quem comenta um pouquinho? A poesia dá conta de articular tanta diversidade do campo científico, do campo social. Ela reuniu essas condições, teve algum tipo de, como eu vou dizer, tipo específico de elaboração da poesia que permitiu isso, ou ela ficou no campo da expressão, da liberalidade poética? Posso comentar, prof. Maria? Pode. Então, boa tarde para todos. Meu nome é Elaine e eu integro, então, o PIBID, né, junto com a Fundação Liberato, e a gente desenvolveu esse projeto, então, juntos. Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente falar que foram apresentadas a estrutura da poesia, né, isso foi abordado em sala de aula, foram construídos os conceitos, então, essa parte mais teórica mesmo, e depois foi aberto um espaço, né, onde o aluno pudesse realmente se expressar os seus sentimentos, a sua postura, os seus questionamentos, né, em forma da poesia. Teu microfone está fechado, Fernando. Não, ainda não estou, só estou te ouvindo, não vou falar. Tá, desculpa. Então, assim, a gente construiu junto com o aluno, assim, durante esse projeto, esse espaço, né, de reflexão e de conscientização sobre esse tema, né, que é um tema social bastante importante, né, relevante. E a gente, no andamento, então, desse projeto, a gente foi auxiliando eles na escrita, mas sempre buscando, assim, esse lado mais dos sentimentos mesmo, da liberdade de expressão, porque a gente acredita que através da palavra, né, e dessa construção da poesia, os alunos pudessem realmente colocar todos esses questionamentos, essas dúvidas, esse olhar, né, que eles tinham com essa questão social, né, que era dos refugiados. Tá ótimo, obrigado, Elaine. Muito Imagina. obrigado. Eu agradeço. Tô tocando aqui, né, porque respeitando esse tempo aqui que estabelecemos, e daí lá no final teremos as considerações, aí deixamos mais liberado também para os finalmente. Também, dentro da Vivências Liberato, vamos para relato de experiência, com o Festival do Minuto. Trentin, Labre, Lubian Oliveira. Tomara que tenha feito a pronúncia aqui
Meu nome é Ana Rafaela Trentin, sou aluna do 2º ano do curso de Eletrotécnica da Fundação Liberato, integro o grupo Voluntários de Mídias e faço parte da coordenação do projeto Vivências Liberato. O projeto Vivências Liberato integra uma sequência didática de apreciação e produção de gêneros textuais, que são divulgados em diferentes mídias. O projeto ele é coordenado pela professora Maria Emília Lubian, pelo PIBID e pelos alunos do GVM, Grupo Voluntários de Mídias. O grupo GVM ele é composto por alunos que se inscreveram para participar dessa atividade que é complementar aos estudos e que envolve estudo e aplicação em diferentes mídias. O grupo ele teve início em 2017 para registro e divulgação das atividades culturais da escola e para a organização do festival Curtas Acessíveis na Liberato. Desta forma, o projeto Vivências Liberato contou desde o início com o apoio do GVM para a organização dos eventos online, para a divulgação dos textos produzidos pelos alunos nas mídias e, além disso, como apresentadores das lives realizadas. Oi, eu sou a Júlia Brandeleiro Labres, sou aluna da 1ª série do curso técnico de Química da Fundação Liberato, faço parte do grupo Voluntários de Mídias e do projeto Vivências Liberato e estou aqui para falar um pouco sobre a organização do Festival do Minuto de 2021. Participaram do festival 190 alunos das primeiras séries dos cursos técnicos de Eletrônica e Eletrotécnica da Fundação e eles foram amparados pelo grupo PIB de Letras mais Matemática. Em um primeiro momento, foi trabalhado com um grupo de alunos uma série de aspectos básicos sobre a produção audiovisual e também sobre como contar uma história, uma narrativa, em apenas 1 minuto. Em um segundo momento, foram trabalhados alguns aspectos mais específicos referentes às categorias que acontecem no Festival Internacional do Minuto. Algumas delas são o Minuto Inércia, o Minuto ao Pé da Letra, o Vencedor às Batatas, Bordas e a Ordem dos Fatores Não Altere o Produto, bem como o Minuto Escola Pública. O Festival Internacional do Minuto acontece desde 1991 e desde então ele inspirou o acontecimento de outros festivais do Minuto ao redor do mundo todo. Mais de 50 países já conseguiram abrigar o seu próprio. Os alunos que produziram os seus curtas para o Festival do Minuto da Fundação foram divididos dentro das próprias turmas em grupos de 3 integrantes cada, onde eles desenvolveram desde o início os roteiros até o final as edições dos seus curtas. Eles puderam discutir os pré-roteiros em grupo e isso foi bastante enriquecedor e ajudou os grupos a amadurecerem as suas propostas. Olá, sou Rael de Oliveira, estudo na 2ª série do curso de Eletrotécnica, integro o grupo Voluntários de Mídia e coordenação das Vivências Liberato. Para a produção dos vídeos de minuto, o GVM ofereceu uma oficina de edição de vídeo por celular via Meet, para que os alunos pudessem testarem suas habilidades e pudessem aprender recursos de edição aplicáveis em seus projetos. Os curtas foram produzidos e, após uma avaliação nas turmas, foram organizados em uma playlist do Festival do Minuto Vivências Liberato e, com ela, somamos 42 vídeos, 42 produções de minuto. O evento teve esse nome de festival, pois teve competição. Os alunos que conseguiram ganhar, então, nessa competição, os alunos que conseguiram mais likes no seu vídeo publicado em uma playlist do YouTube receberam uma caneca personalizada do projeto, desenvolvida pelo GVM. No Instagram do Vivências Liberato, foram divulgadas fotos e o resultado da premiação. Por fim, como 3ª edição de Festival do Minuto da instituição, 2 delas realizadas de maneira remota, podemos concluir que houve aprendizagem e interesse dos alunos em divulgar suas produções que ultrapassaram os limites da escola e puderam, de certa forma, colaboraram para uma maior aproximação com a comunidade, em uma época pandêmica e tão difícil de superar, vivida já por 2 anos letivos.
Olá, voltei, tô aqui, Festival do Minuto. Cara, que massa essas coisas todas. Responda. Vai lá, Fernanda. Palavra é contigo. Olá, parabéns pelo projeto, Festival 1 Minuto. Eu já havia visto esse site, né, que tem um Festival 1 Minuto com vários desdobramentos desse 1 Minuto, inclusive tem GIF nesse site, né? A minha pergunta é, vocês criaram um festival da própria instituição, né, relacionando então a 1 Minuto, nessa produção audiovisual, e chegaram a participar do site também, em alguma ou do Festival Escola Pública, chegaram a participar também? Legal. Que audiovisuais, é muito interessante que os desdobramentos, as possibilidades de criar, né, ter esse lado criativo em apenas 1 minuto, é um grande desafio também. Às vezes a gente acha que é pouco tempo, daqui a pouco a gente acha que meu Deus, é muito tempo, 1 minuto, dependendo da narrativa que se quer abordar. Então, estão de parabéns pela proposta, né, de levar também esse festival para dentro da escola, né, da universidade, dessa possibilidade de integrar os alunos nesse grande momento. Parabéns. Que bom que você comentou, Fernanda. Aí eu evito aqui, aí eu não falo tanto. Deixo para depois. Eu só queria... Podem comentar lá no final, daí as temáticas, né? Porque eu não cheguei a verificar todos os vídeos lá no site do Minuto, mas sobre a inspiração, né, para a produção, né? Como que foi como chama o ato criativo, né? O ato criativo, o inspirador, as temáticas, etc. e tal, mas pode deixar lá para o final. Vou dar sequência aqui. Agora, vou para o projeto de extensão, o jogo como estratégia de enfrentamento ao isolamento social, Pictureca. Eu já joguei esse jogo aqui, não este, mas um outro, Pictureca. Estamos no nosso quinto, né? No nosso quinto aqui, com Marques, Suzel, Honorato e Silva. Então, vamos acompanhar aqui no YouTube o que eles prepararam para nós. E depois o grupo, né, fica aberto aí para comentários, discutir um pouquinho, apresentar outras coisas que talvez não vão aparecer aqui. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar o nosso projeto de extensão, o jogo como estratégia de enfrentamento ao isolamento social Pictureca. Os integrantes do grupo são Annalise Marques Silva, Ana Júlia Crudelino Marques, Luana Ruppel Sussel e o professor Anderson da Silva Honorato. Introdução. Tá indo, né? Tá indo. Aqui a internet não garante aqui muita velocidade. Vamos lá. O envelhecimento exerce influências diretas na atividade cerebral, que por sua vez impacta no desempenho das funções cognitivas. Considerando o impacto que o declínio cognitivo tem na qualidade de vida do idoso, estratégias são necessárias para prevenir esses acontecimentos. Descarte é necessário o desenvolvimento de ações que promovam a melhoria da capacidade cognitiva e, como estratégia para minimizar os efeitos deletérios na saúde mental, utilizamos a criação e adaptação de jogos para idosos. O objetivo: desenvolver a atenção, memória, visão periférica e tempo de reação por meio da manipulação, aprendizagem, execução do jogo e participação social.
O jogo é composto por um tabuleiro dividido em 4 partes, com diversas imagens diferentes de cada parte, acompanhados de algumas cartas, onde nelas tem imagens referentes ao tabuleiro para encontrá-las. E também uma ampulheta com tempo de 30 segundos para cada jogador. Para o desenvolvimento do jogo, cada jogador tem que pegar uma carta com desenho e encontrar um tabuleiro dentro do tempo correspondente à ampulheta. Assim como o jogador usa sua visão central em uma figura, o mesmo se obriga a usar a periférica para examinar os quadros como um todo. Quanto mais joga, mais rápido fica e mais fácil de encontrar as figuras, fazendo a velocidade do procedimento aumentar e a visão periférica ser mais exigente. O jogo pode ser jogado em diversas pessoas. O jogador da vez pega uma carta do baralho em que contém uma figura ou a descrição da figura e tem que encontrá-la no tabuleiro. A partir do momento em que ele pegou a carta, a ampulheta se vira contando um tempo de 1 minuto. Se ao final desse tempo não for encontrado, coloca a carta de volta no baralho e a rodada continua. E assim por diante. Vence quem estiver com mais cartas ao final do jogo. O jogo Pictureka encontra-se em fase final de criação, para posterior produção e entrega junto à Secretaria do Idoso dos municípios de Blumenau, Gaspar e Pomerode, Santa Catarina, que farão a distribuição aos idosos. Aqui estão as referências do nosso trabalho. Agradecemos por assistirem à apresentação. Esperamos que gostem da nossa proposta de jogo. Meu microfone de novo. Eu aprendo, fui amamentado na infância, eu vou dar conta. Vamos lá. Então, sobre o jogo, como foi... acho que até a submissão aqui da proposta, vocês disseram que ainda está em execução, algumas análises. Já teve algum avanço em relação ao jogo? Algum aplicação dele, ao menos de modo inicial, de preferência, claro, com os idosos, com o público específico? Fernando, eu vou falar algumas... Vou só baixar aqui que eu estou ligado na outra sala também, só um pouquinho. Tá. Bem, eu sou o coordenador do projeto, né, um projeto bem grande. Eu vou falar os pormenores gerais de todo o projeto, porque virão mais três resumos sobre o mesmo projeto, né, de jogos distintos. Esse jogo em específico, ele está em fase final de desenvolvimento. Ele está na fase de ilustração. Todos os jogos, então, eles são... O projeto, né, ele pensa em criar, recriar ou adaptar jogos já existentes para a realidade da população idosa. Então, nós optamos nesse jogo em trabalhar com ilustrações e não com imagens que já tem na internet, para dar uma característica específica do jogo, e imagens que façam realmente sentido, né, e significado para o idoso. Uma vez que no mercado, boa parte dos jogos são muito infantilizados e não atendem essa necessidade. E quando não são infantilizados, muitas vezes as imagens, a letra, o tamanho do tabuleiro, o tamanho das cartas também não atende essa demanda, né, que conforme vamos envelhecendo, vamos perdendo várias das funções, né, sejam elas cognitivas e até mesmo motora. E aí, pensando nisso, né, as meninas, se aí podem falar, criaram, né, recriaram a questão do Pictureka. Annalise gostaria de falar a respeito? Oi, estão me ouvindo? Sim, sim. Então, esse jogo, ele foi criado com uma proposta meio diferente, meio aleatória, porque a gente já jogou o jogo não adaptado para idosos aqui em casa, eu, Ana Júlia, a outra pessoa, a Luana, que também faz parte do projeto, e aí
nessa questão, quando a gente começou a criar, a gente queria fazer um jogo, a gente escolheu esse, só que não conseguimos adaptar de uma forma diferente. E aí, nesse sentido, nós três também fazemos PI junto, e através do PI, que é neuroplasticidade, a gente escolheu essa mesma proposta de PI e juntou no jogo sobre essa coisa de processamento e visão periférica e tentando adaptar junto. E aí foi a proposta do jogo e está desenvolvendo até hoje. Esperamos que ele fique pronto e a entrega até fevereiro ou março do ano que vem. Tá bem, obrigado à equipe, né, o Anderson, a Alice, que fizeram aqui alguns comentários, esclarecimentos sobre o jogo. E vem mais aqui, né, vamos seguir aqui a linha, né, de produções da equipe, com o jogo também, né, nesse campo, nesse ramo, agora é Dama personalizado, cultura europeia na região do Vale Europeu. Voluntárias Andriele Mendes e Eduarda Mendes. Olá, meu nome é Maria Tereza e sou voluntária, juntamente com as voluntárias Andriele Mendes e Eduarda Mendes, do projeto de extensão Jogos para Idosos. O jogo como estratégia de enfrentamento ao isolamento social, apresentando o jogo de damas personalizado, que terá como mote a cultura europeia da região do Vale Europeu, sob a coordenação do professor Anderson da Silva Honorato. O envelhecimento, um processo natural, que ocorre então de forma progressiva, com velocidade e agilidade, e que envolve declínios nas habilidades funcionais e cognitivas. Sendo assim, o declínio cognitivo pode ser descrito pelo comprometimento de habilidades importantes, como a fluência verbal e funções executivas. O jogo como estratégia. Portanto, é necessário o desenvolvimento de atividades que auxiliem na melhoria da capacidade cognitiva, e como estratégia neste projeto, utilizamos a criação e adaptação de jogos para idosos, e como, por exemplo, aqui, o jogo de damas personalizado. Mas quais são os benefícios? Jogos de estratégia como o de damas podem promover o desenvolvimento do córtex pré-frontal, ao melhoramento na memória, concentração, criatividade, pensamento crítico, confiança, resolução de problemas, paciência e socialização. Como tema para o jogo, temos a cultura europeia da região do Vale Europeu, sendo as culturas alemãs e italianas. Há um tabuleiro com dimensão 42 x 29,7 cm, equivalente a uma folha 3, que são subdivididos em 64 casas, com 12 peças vermelhas e 12 peças brancas. Nelas, com 12 peças brancas com imagens referentes à cultura da comida alemã e 12 peças vermelhas com imagens referentes à cultura da comida italiana. E aqui, nos slides, estão alguns exemplos de imagens. Além disso, por conta do tema, o jogo auxilia na reintegração das culturas presentes na infância dos idosos, por remeterem à Itália e à Alemanha. Sendo assim, enquanto o idoso exercita-se com o jogo, reintegra costumes de países abordados, que são comuns na região do Vale Europeu. Dessa forma, reforçando, relembrando e aprendendo mais acerca desses costumes e valores. Mas como jogar? Utilizando uma imagem como protótipo do jogo de damas, podemos observar que para o desenvolvimento da partida, o tabuleiro deve ser posicionado de modo que a grande diagonal comece do lado esquerdo de cada jogador, como demonstrado na seta vermelha. 2 jogadores, peça branca e vermelha. Assim, a primeira casa esquerda de cada jogador será verde. O jogador que estiver jogando com as peças brancas começa o jogo, podendo dar o primeiro lance.
A seguir, os jogadores alternam jogadas até o fim do jogo. As peças comuns só podem se movimentar para frente, para uma casa branca livre na próxima linha, sendo diagonal à sua casa atual. As damas podem se movimentar diagonalmente para frente e para trás para qualquer casa, desde que o caminho esteja livre. As damas, então, podem capturar peças distantes na sua diagonal, desde que a peça entre a dama e a peça capturada esteja livre, e o caminho entre a peça capturada e a casa de destino esteja também livre. Então, o jogo termina quando todas as peças de um jogador são, enfim, capturadas. O jogo de tabuleiro teve algumas facilidades durante o seu desenvolvimento por ser a releitura do jogo tradicional. Uma possível fragilidade observada no processo foi o desenvolvimento de um jogo que se adapta aos idosos de forma fácil, mas ao mesmo tempo desafiadora, e por locais de produção acessíveis. O jogo de damas personalizado encontra-se ainda em fase de criação para posterior produção e entrega junto à Secretaria do Idoso dos municípios de Blumenau, Gaspar e Pomerode, onde Santa Catarina, que farão a distribuição aos idosos. Então é isso, obrigada por assistir e não se esqueça de acompanhar o projeto para saber mais. Caso esteja interessado por mais informações, nos mande um e-mail por um destes endereços disponíveis neste slide. Até mais! Olá, meu nome Ótimo, legal. Estamos aqui novamente. Colegas, né, vamos lá, algum comentário, percebam que é o segundo conjunto, né, é o segundo jogo, tem como público, destino, os idosos. Né? Algum comentário, algum esclarecimento, alguma pergunta, alguma contribuição? Tanto daqui para lá, de lá para cá. Fernando, eu gostaria de complementar a apresentação da Maria Tereza, que o grande diferencial, né, vocês viram, jogar dama, né, é um jogo de tabuleiro que remete aí em muito à nossa infância, adolescência, e o nosso grupo pensou nessa possibilidade, levando em consideração as questões regionais aqui do Vale do Itajaí. Então, a diferença será nas peças, que serão cultura alemã contra cultura europeia. Então, as peças que nós pretendemos, né, estamos ainda avaliando, esse jogo ainda não tem um protótipo pronto, ele só está ainda no campo das ideias. Mas pensamos em, por exemplo, as peças ser um barril de chopp ou uma caneca de chopp contra uma garrafa de vinho ou uma taça de vinho. Porque isso faz sentido e significado para o idoso. Então, a gente precisa pensar nisso também, sem contar no tamanho do tabuleiro, que será maior, e também no tamanho dessas peças. O tamanho das peças de jogos de tabuleiro, na grande maioria das vezes, elas são muito pequenas, o que muitas vezes acaba dificultando o manuseio, porque o idoso, com o passar dos anos, ele vai perdendo um pouco das questões relacionadas ao toque, perde um pouco, né, da coordenação óculo-manual, da coordenação motora refinada, e isso acaba dificultando, fazendo com que ele acabe não optando em jogar justamente por isso. Então, nós pensamos nessa possibilidade e, quem sabe, pensarmos em outras possibilidades. E aí surgiu até a ideia em, de repente, estarmos fazendo as peças via impressão 3D também, já que temos a impressora no campus, né, e temos o curso técnico informática que poderia nos dar suporte. Então, isso é algo ainda que está em início de conversa, né, até porque para tudo isso a gente precisa de recurso. Enfim, nós temos o recurso desse ano, mas ainda, só que não temos para colocar na rua ainda, diferente dos próximos 2 jogos que serão apresentados aqui, que já foram para ruas e já foram executados. Eu ia perguntar justamente isso, né? Esse componente de traço cultural, simbólico da região, da onde que veio, eu gostei, vou querer jogar. Vamos para o próximo, temos mais uma contribuição da equipe, do grupo, em relação aos jogos. Deixa eu colar aqui.
colei aqui, deixa eu ver o que aparece, é o Engana Bobo. Engana Bobo. Temos mais um grupo de estudantes. Vamos ver a contribuição aqui através do vídeo que gravaram e está aqui no YouTube. Vou desligar o meu microfone agora. Química do IFSC Gaspar. Olá, eu sou Maria Isadora Uman, estudante do curso Integrada de Química do IFSC Gaspar. E hoje eu vim falar um pouco sobre o jogo que eu e meus colegas Caroline Nazato e o Biratã Camargo Neto desenvolvemos com o auxílio dos nossos professores Anderson Honorato, de Educação Física, e Fernanda Carneiro, de Artes. Dentro do projeto de extensão, o jogo como estratégia de enfrentamento ao isolamento social. A população brasileira vem seguindo uma rápida trajetória de envelhecimento, o que é provocado, por um lado, pela diminuição da natalidade, quanto, por outro lado, pelo aumento da longevidade. De acordo com esse gráfico do IBGE do ano de 2021, até 2060, o percentual de pessoas com mais de 60 anos é para aumentar de 13% para 32%. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de ações que promovam o envelhecimento ativo. Como direcionamento do projeto, utilizamos a criação e adaptação de jogos como estratégia de enfrentamento ao isolamento social provocado pelo coronavírus. Visto isso, o projeto tem como objetivo influenciar esse envelhecimento ativo, desenvolvendo a memória e raciocínio lógico dos idosos por meio da manipulação, aprendizagem e execução do jogo, junto com a participação social. O jogo Engana Bobo trata-se de uma adaptação do tradicional jogo Dorminhoco. Foram criadas cartas com ilustrações do folclore nacional, como Boitatá, Cuca, Boto Cor-de-Rosa, Iara e Saci Pererê. Cada carta contém uma ilustração de um personagem com o seu nome abaixo escrito em letra caixa alta. O jogo é composto por 20 cartas, sendo 3 cartas iguais para cada personagem, uma carta com as instruções do jogo e outra com o Coringa. A partida começa primeiramente com o grupo separando um trio de cartas iguais a cada um participante. Daí, junta-se com o Coringa. Após isso, embaralha-se as cartas e as distribuem entre os jogadores aleatoriamente, sem ninguém ver. Há sempre um jogador que começa com 4 cartas, e esse deve passar para o jogador à sua esquerda uma de suas cartas, sem mostrar para ninguém. Após isso, o jogo continua e até alguém conseguir juntar 3 imagens do mesmo personagem. Assim, esse jogador deve baixar suas cartas discretamente e os outros devem fazer o mesmo. O último que baixar as cartas é o Dorminhoco, a pessoa que paga o mico que é estabelecido pelos participantes. Pode-se visualizar o resultado final do jogo na imagem do slide. O jogo está sendo entregue na casa dos idosos para que os mesmos joguem com a sua família. Porém, espera-se que, após a pandemia do Covid-19, eles também possam jogar em outros ambientes, com seus amigos, por exemplo. Obrigada pela atenção e tempo de todos que acompanharam a apresentação. Qualquer dúvida, o e-mail de contato está no canto inferior do slide. Isso aí, é isso aí. Então, aqui já, em relação a esse jogo, já teve um avanço para a aplicação, não é? Quem que fala? Deixa eu perguntar, quem que era? Era a Maria, né, Maria? Você que estava ali, né, no vídeo.
Como que foi esse impacto? O que você sentiu com os idosos? Ou ao menos que você pôde vivenciar? Não sei se foi você ou a equipe toda vivenciou. Fernando, Pode acho que a professora Fernanda também pode. É porque é o seguinte, nós fizemos a entrega e devido à pandemia, né, os alunos agora, na segunda entrega, nós até convidamos os alunos, a Caroline, que era do nosso projeto, que era voluntária, que já não está mais, ela me acompanhou no município de Gaspar na entrega. Legal. Mas aqui em Blumenau, nós fizemos a entrega no período da manhã, e era no horário de aula também, então nós não levamos os alunos. Tá. Mas foi muito interessante, porque nós tivemos na entrega, dessa vez, os idosos, e nós pudemos manusear os jogos, explicar para eles como se jogava, inclusive criando novas possibilidades de regras, porque nós damos a sugestão de uma regra, mas elas podem ser recriadas o tempo todo. Então, a turma de alfabetização do Profamília em Blumenau recebeu, né, os jogos, participaram desses 2 momentos, né, de aplicação, e fizeram as sugestões dos micos no final. E o que foi levado em consideração, né, porque no primeiro momento nós não pensamos que esses jogos seriam utilizados também na alfabetização, mas o fato das cartas serem num tamanho maior do que o tamanho de uma carta de baralho, o fato de ter sido feito ilustrações relacionadas ao folclore brasileiro, então faz muita evocação de memórias, e eles podem, então, né, contar algumas histórias, rememorar algumas coisas relacionadas, então, a esses personagens. Fernanda, gostaria de complementar. A Fernanda estava junto comigo no dia da entrega, foi muito, muito interessante. E o jogo, na expectativa de entregá-lo, né, pensando apenas nessa regra, a gente pôde perceber que eles traziam novas possibilidades de desdobramento do próprio jogo, né, questionando se poderia fazer determinadas regras, outras possibilidades, né, inclusive no momento de jogar, surgiu novos desdobramentos em relação ao jogo. Então, foi muito, muito legal essa integração, porque inicialmente a gente entregava os jogos apenas para a secretaria, né, para os responsáveis, né, e sem a presença dos idosos. E nessa última entrega, a gente teve a presença dos idosos, foi muito importante ver essa percepção deles em relação aos jogos, em manusear os jogos, em perceber que foi pensado para eles, né, não foi apenas entregue um jogo tal e qual já se tem no mercado, mas foi adaptado, pensado para eles. Então, acredito que eles se sintam valorizados, né, se sintam reconhecidos também nesse campo desse projeto, e nessa relação dos jogos, né, pensar para eles. Legal. Tá bem, ótimo. Chegamos aqui a outra contribuição da equipe e o último trabalho aqui desta tarde, estava inscrito. Bem no contexto do isolamento social, no contexto do público de idosos, Memoforca. Opa, tem a mistura de 2 aqui. Vamos ver. Parte do projeto de extensão O Jogo como Estratégia de Enfrentamento ao Isolamento Social com o jogo. Olá, eu sou o Alisson, faço parte do projeto de extensão O Jogo como Estratégia de Enfrentamento ao Isolamento Social com o jogo Memoforca. Esse trabalho foi desenvolvido por mim com orientação do professor Anderson e os demais colaboradores do Instituto. Bom, com o início da pandemia do Covid-19, um dos problemas de saúde pública que mais se agravou foi o isolamento social entre o público idoso. Com isso, o projeto vem com o intuito, né, de realizar a criação ou adaptação de jogos
para fazer a diminuição desse efeito do isolamento social no público idoso e também favorecer o envelhecimento ativo. Como objetivo desse projeto, né, temos como promover a função executiva do cérebro, coordenação visomotora, processamento de informações por meio da manipulação, aprendizagem e execução do jogo, e que, para mim, o principal intuito é a participação social do público idoso. Então, o jogo ele é uma adaptação do jogo da memória e jogo da forca. O jogo em si ele é composto por 42 cartas de tamanho 11 por 7, e sendo as imagens que façam alusão à memória do idoso. Então, o jogo é composto por 20 pares de cartas, 2 cartas com instruções de cada jogo, um bloco para anotações e uma caneta personalizada do projeto. Como instrução de cada jogo, nós temos aqui as 2 cartas. O jogo da memória ele é feito com as 40 cartas, onde um jogador faz o embaralho dessas cartas, distribui sobre a mesa. Então, o intuito do jogo é fazer com que eles tirem o maior número de pares possíveis. No final do jogo, quem tiver o maior número de pares em mãos, ele vai vencer o jogo. O jogo da forca, vai ser jogado por 20 cartas somente, vão ser separadas as cartas diferentes do baralho. Então, com o auxílio do bloco de anotações e caneta, vão ser feitos o desenho da forca, vai ser feito o desenho da forca. O jogador 1 deve comprar uma carta do baralho e dar dicas sobre o desenho. E o jogador 2, a partir dessas dicas, diz uma letra para decifrar a palavra. Então, cada letra errada, o jogador 2 vai desenhar uma parte do boneco na forca, tá? E assim vai até desenhar o boneco todo. Então, quem descobre a palavra ou completa o desenho do boneco primeiro será o vencedor da rodada. Pode ser alternado entre os 2 jogadores ali em cada rodada. Os dois jogos eles podem ser jogados por 2 ou mais pessoas. Então foram produzidos 160 jogos, né, onde foram distribuídos nas secretarias do idoso de Blumenau e de Gaspar. Aqui nós temos a foto de algumas idosas do projeto fazendo uso do jogo da memória. Com isso, as professoras das secretarias fizeram um compilado desses feedbacks dos idosos e passaram para a gente, onde eles se divertiram com as brincadeiras e relembraram situações com algumas cartas, como o Lampião e a Vitrola, que fazem mesmo essa alusão à infância desses idosos. Prestaram com atenção à escrita das palavras, porque as palavras elas foram feitas em caixa alta, em negrito e tamanho maior, para ficar de fácil leitura e visualização por esses idosos. Aqui nós temos a referência utilizada no trabalho. Obrigado pela atenção. Caso queiram mais contatos sobre o trabalho ou o projeto, por favor, encaminhar e-mail para o meu e-mail. Obrigado. Isso aí. Pronto. Fernando, pode falar. Posso só complementar o que eu já falei sobre o nosso projeto, né? Esse foi o nosso primeiro jogo que foi para a rua, ainda num momento que não estava tendo nem atendimento aos idosos. Então, no primeiro momento, a entrega foram feitas nas secretarias de assistência social e secretaria do idoso. Então, esse primeiro jogo, nós tivemos essa devolutiva após o início das atividades em Blumenau pelos idosos, porque Gaspar ainda não retomou. Mas foram entregues jogos na casa dos idosos. Inclusive, uma coisa que foi muito interessante em relação a esse jogo, a Prefeitura de Gaspar, via o Fundo Municipal do Idoso, fez a compra de mais 50 jogos. Nós entregamos 50 e eles compraram mais 50, e todo o recurso, então, ele é revertido para novos jogos, então, e para ser entregue em outros lugares, né? Então, isso foi muito legal. E o que é a sacada desse jogo, né, que são 2 jogos super populares, né, é justamente essa questão de poder juntar os 2 jogos, e também não esperávamos, né, essa proporção que
de ser utilizado né, na alfabetização do pessoal. E uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês, né, que o projeto está tomando uma proporção super legal, eu contei isso para os alunos na quarta-feira, que a Secretaria de Educação de Blumenau, eles estão pensando em utilizar os nossos jogos na alfabetização dos alunos imigrantes, que nós temos uma população aqui em Blumenau bem grande de imigrantes, principalmente haitianos. Então, eles vão fazer o contato conosco para ver essa possibilidade, né? Pensamos no público-alvo, os idosos, mas eles podem atender a qualquer faixa etária também, mas sempre com o nosso foco principal do projeto, é o grupo de idosos, ok? E no futuro, né, a gente pensa em avançar com a criação de espaços específicos para esses jogos, como ludotecas para idosos, já que é desconhecido, né, ludotecas para idosos. A maioria das ludotecas que existem, quando a gente pensa em ludotecas, a gente pensa em criança, e não em idosos. E também já demos a sugestão na Prefeitura de Gaspar, de Blumenau e de Pomerode, já que dessa vez incluímos o município de Pomerode, que também se tornou nosso parceiro, na possibilidade deles trabalharem com esses jogos da mesma forma que acontece nas bibliotecas, em forma de empréstimos, já que a gente não consegue, então, um número de jogos suficiente para dar um jogo para cada um. Então, seria uma das possibilidades também. Então, conforme vai acontecendo, vão tendo as entregas, o projeto ele vai tendo alguns desdobramentos diferentes, né? E isso é muito legal. Então, o projeto ele é dinâmico, ele pretende, no futuro, não muito distante, né, transformar esses jogos em jogos digitais também, assim como outros jogos, para tentar levar aí para o maior número de pessoas, né, para que o maior número de pessoas possam ser beneficiadas. E para isso, nós temos um grupo bem grande, nós temos 5 bolsistas, entre o projeto de pesquisa e de extensão, 5 alunos voluntários, tanto, né, nós temos um aluno do ensino superior e o restante, os demais, os 9, são do ensino médio técnico, e é composto por 4 professores do IFSC, eu, a professora Fernanda, a professora Ana Paula e o professor Luiz Herculano. Então é isso, belíssimas contribuições no campo da extensão. Então aqui a gente percebe esse vínculo, né, essa boa costura entre, tanto nesse trabalho quanto nos anteriores, né, toda a sequência que viemos fazendo desde as 14h10, dos estudantes da Fundação Liberato, no campo do PIBIC, belíssimas produções, muito bem orquestradas, muito bem afinadas do ponto de vista da orientação, da metodologia, da finalidade, dos objetivos, e da parte do Instituto Federal, a parte da extensão, né? E costurando tudo isso, né, tá o ensino. Sem dúvida alguma, isso repercute no campo, no espaço da sala de aula, no espaço das unidades curriculares, no recheado ali com os conhecimentos e as habilidades desenvolvidas. Então, aqui, né, o trabalho de hoje, dessa nossa mesa, desse nosso encontro aqui, é a dinâmica, né, dos estudantes, do dia a dia de uma escola, das escolas qualificadas, que são essas, do ensino técnico, tecnológico, profissional, mas sem perder a grandiosidade que está contida no espírito dos professores, dos adolescentes, dos jovens, né, que extrapolam o campo da tecnicidade, daquela rigidez do ensino, principalmente quando vista de fora, do ponto de vista técnico, tecnológico, e dão essas parcerias também, né? Vocês mostraram muitas parcerias com instituições de ensino superior, com prefeituras, né, as prefeituras dos municípios, com secretarias de educação, puderam mostrar também com a comunidade que é afetada e atingida do ponto de vista das mazelas sociais, que são denunciadas, mostradas pelos vossos trabalhos, pelas vossas aplicações.
e sem contar o grande público, né, que se beneficia quando é disponibilizado isso na rede, na internet, no Instagram, no YouTube. Perceba o alcance, né, um rizoma, vai se alastrando. Então, esse é a riqueza, é o papel educativo, principalmente das escolas de formação técnica tecnológica. Alguém ficou alguma coisa? Vamos aproveitar, temos ainda alguns minutos, costurar alguma coisa, algum caminho, alguma pergunta, pergunta daqui, pergunta de lá, né? Entre os professores, entre os estudantes. Será que a gente não pode fazer uma visita lá para o Rio Grande do Sul? Vamos? Depois vem para cá, por que não, né? Eu já pensei em fazer um braço dos projetos, né? Fazer parcerias interestaduais aí. Tanto com os projetos da poesia, do Liberato, e vice-versa, né? De repente a gente poderia fazer uma interlocução entre os projetos. Uhum. Para isso é a famosa reunião, né? Vamos fazer uma... Rael, então, eu tinha perguntado, sim, sobre o ato criativo, lembrei a palavra, o ato criativo, como é que foi para a elaboração e a criação dos vídeos, o mote, o mote que surge ali, um minuto é muita coisa, como é que foi o mote criativo? Bem, me ouvem bem? Certo. Bom, os alunos de primeira série dos cursos de Eletrotécnica e Eletrônica, eles trabalham com a professora Maria Emília na área das linguagens, né, pois também abrange o cinema, né, essa questão do Festival do Minuto e tal. Mas sobre a inspiração em si, a professora, ela apresenta o projeto original, como acho que a professora Fernanda, acho que se não me falha a memória, disse aqui. Enfim, e aí eles têm esse site com essa gama de vídeos como inspiração, mas eles também ficam livres para escolherem coisas que acham interessantes, coisas que os colegas compartilham, informações, e aí eles chamam a professora para discutir sobre isso, chamam a também pedindo alguma dica sobre gravação, como eu gravo, será que isso aqui vai ficar legal? E a gente vai auxiliando, sabe? Para construir um roteiro bom, porque às vezes eles têm muitas ideias e essas ideias acabam não casando em um roteiro de 1 minuto, porque a história ela poderia ser bem desenvolvida, só que com mais tempo. Então a gente ajuda a fazer esses ajustes para que fique um material bom, um material que fique não fique ambíguo, não fique com outras ideias, para não ficar com o que a gente chama de ruído, né? Não ficar com segundas intenções e tal. Então, os alunos fazem essas produções que são muito bacanas e contatam a nós e a professora para sair aí. Mas, de fato, é tudo ideia deles e eles trabalham nisso. Tá. Não, consegui captar, sim, o espírito da coisa aqui, sem dúvida. Deixar os próprios estudantes, já brota a ideia, né? Simplesmente brota, aí tem que segurar, tem que canalizar, né? Não, por aqui não, ali dá certo, sem dúvida. Aí está o papel, né, do docente, da docente. E você você ajudou, Rael, como na parte técnica desses procedimentos também? Você estava dando um suporte? Sim. Eu fui um dos estudantes, né, do grupo voluntário de mídias que ministrou, então, um Meet, né, um workshop com os alunos sobre edição via celular, né, já que a maioria usa então por celular, por ser algo mais rápido e mais prático, né, nada tão elaborado, mas que tem uma boa qualidade. Então eu ajudei nessa questão e também auxiliei, né, na verdade postei todos os vídeos na playlist, né, os 42 vídeos, e também fiz a seleção ali, então, da planilha, para a gente ver, então, quem foram os ganhadores. Eu acompanhei todo esse trabalho aí. Tá. Pessoal, só tenho a agradecer ao Rael, a professora Maria Emília, foi bastante mencionada aqui, né, em vários trabalhos, orquestrando tudo isso, sendo a maestra de várias iniciativas belíssimas.
né, o professor Anderson, que também esteve por detrás de várias ações, a professora Fernanda. Esqueci de mais docentes, colegas, professores. Quem é professor aqui pode dar um oizinho, abrir a câmera. Não? Então, da minha parte é isso, eu só tenho a agradecer, né, enquanto coordenador desse nosso momento. As informações circulam, então certamente vocês já devem estar visitando o Instagram e o perfil, né, pessoal. Então, trocar informação, ela é muito rápida, tá bem? Fernanda? Eu só quero agradecer pela participação. Estão me ouvindo? Escuta. Não, eu quero agradecer pela participação e também pela oportunidade de compartilhar um pouquinho de extensão do nosso instituto com vocês, e vocês trazendo essa vivências Liberato para nós. Eu até anotei aqui o Instagram, que fazendo eu começo com a primeira fase, o curso técnico integrado, né, no próximo mês, e nós temos como uma atividade, uma produção audiovisual. Então, pensando nessa relação de como produzir, né, o diálogo com o cinema, vocês vão indicá-los como referência para essas produções. Muito obrigada. Então tá, encerro, vou parar a gravação, interrompo aqui, eu comecei mais tarde,